Olá, pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do Juristas Cast, o nosso projeto em formato de podcast dos Juristas com Propósito. Esse é o nosso 11º episódio. Nós estamos aqui em um novo cenário, totalmente diferente, né? Mas não se preocupem, estamos reestruturando o nosso canal, estamos aqui em fase de novas adaptações e é tudo isso para grandes melhorias e tem muito mais por vir. Fiquem ligados! Hoje nós estamos com uma convidada muito especial, que é conselheira tutelar aqui em Uberlândia, Daniela Camilo. Seja muito bem-vinda, Daniela. Nós estamos muito felizes com a sua presença aqui hoje. E eu tenho certeza que todas as familiaristas de plantão estão ansiosas para esse episódio. Eu gostaria de convidá-las a participar no nosso bate-papo, deixar as suas dúvidas, deixem as suas perguntas aí para a Daniela, que hoje nós temos muito a aprender, né, Daniela? Sim, com certeza, todos nós. Então, Daniela, eu gostaria que você se apresentasse, fala um pouquinho sobre você. Quem é a Daniela? Sim, meu nome é Daniela, tenho 40 anos. Atualmente eu estou na função de conselheira tutelar, sou mãe, tenho uma filha de 12 anos. E estou lá, né, junto com o meu colegiado, compondo, então, a rede de proteção. Isso é muito legal. Ser mãe é muito importante porque a gente acaba que se envolve ali na proteção da criança e do adolescente, sim, né? Sim, com certeza. Então, a gente sente, além de uma necessidade profissional, uma necessidade também enquanto sociedade, enquanto mãe. Isso, né? E a gente acaba se vendo ali em muitas situações que, durante este episódio aqui, eu tenho certeza que muitas mães, muitos vizinhos, que às vezes, né, enquanto sociedade, a gente realmente precisa entender essa necessidade, né, Daniela? Que nós também temos essa função de proteger as crianças. Sim, com certeza. Mesmo que não sejamos mães, pais ou educadores, né? Nós temos essa função enquanto sociedade. Com certeza. Então, vamos começar aí com a primeira pergunta. Eu gostaria de saber de você, Daniela. Eu acredito que você tem muito a contribuir com o seu conhecimento, com a sua experiência no Conselho Tutelar. O nosso tema de hoje é o Conselho Tutelar na Prática. E a Daniela vai trazer para a gente aqui como é essa questão da atuação do Conselho Tutelar, quais as suas funções, atribuições, né, Daniela? Isso. E nós queremos saber de você, porque o Conselho Tutelar, ele é um órgão não jurisdicional, né? Isso. Conforme estabelecido no Estatuto da Criança e do Adolescente, né, ele é um órgão permanente, ou seja, ele não pode deixar de existir. Ele é um órgão autônomo, ou seja, nós não dependemos de ninguém para atuar, temos a nossa autonomia, e ele é um órgão também não jurisdicional, né? Ou seja, nós não estamos ligados ao sistema de justiça, né? É ao contrário do que muitos pensam, né? Sim, Porque às vezes a gente escuta falar do Conselho Tutelar, a gente já associa ao judiciário. Isso. E não é bem assim, não, né? Não é. Isso é muito importante, porque, na verdade, eu já havia estudado sobre esse tema, mas hoje me aprofundei um pouco mais para poder conversar com você. Mas acredito que muitos não sabem dessa questão, né? De que o Conselho Tutelar ele é um órgão autônomo e permanente. E como que funciona lá no Conselho? Tem um coordenador? Como que é lá? Conta um pouquinho pra gente. Então, aqui em Uberlândia, nós temos 3 conselhos tutelares. Cada conselho, então, é composto por 5 membros. Eu estou aqui representando o meu colegiado, que é o primeiro conselho tutelar. Então, além de mim, nós temos lá o David, a Marielle, a Sandra, o Jonas, no primeiro conselho. E aqui em Uberlândia, então, nós não temos um coordenador do conselho como um todo, né? Então, o Conselho Tutelar, ele é um órgão que foi estabelecido em lei, foi criado em lei, no intuito de zelar pelo cumprimento dos direitos da criança e do adolescente. Né? Então, assim, nós até, para simplificar isso de uma forma geral, então, assim,
O Estatuto ele veio para estabelecer, né, os direitos que as crianças e adolescentes possuem diante a lei, e o Conselho Tutelar, no próprio Estatuto, ele foi criado para poder zelar nesse cumprimento, né? Ou seja, basicamente, só dando uma resumida, o Conselho Tutelar, o nosso papel é fazer com que quem tenha que cumprir, que cumpra com os direitos e também deveres, né, estabelecidos no Estatuto da Criança e Adolescente. Exatamente. A questão é os direitos e os deveres, né? Isso. Porque tem também os atos infracionais, sim, né, Daniela? Sim. E os conselhos, eles são divididos por demandas ou todos os conselhos de Uberlândia, eles atendem todas as... Não, aqui em Uberlândia, como nós temos 3 conselhos, né, houve uma divisão e cada conselho ele atende uma região, né? Então, a gente tem lá uma lista de bairros onde cada conselho atende aquela relação de bairros, né? Tem outras cidades, tem cidades menores que às vezes tem um conselho só, mas também tem cidades maiores que possuem outros conselhos. Vai muito da questão da população. Isso, atualmente aqui em Uberlândia, hoje nós temos 3 conselhos, né? E a forma de atuação é assim. Então, nós temos a nossa sede, que fica aqui na Rua Duque de Caxias, número 50, no centro, onde o atendimento é feito das 8 às 18, de segunda a sexta. E após as 18 horas, nós trabalhamos em regime de plantão. Então, o Conselho que é o mais Tutelar, pesado, né? O Conselho Tutelar, ele trabalha 24 horas, né? Então, após as 18 horas, nós trabalhamos em regime de plantão. Então, é sábado, domingos, feriados. Até uma dúvida, Daniela, que eu tenho, porque assim, o Conselho Tutelar, ele tem lá um atendimento, né, ao público no horário que você falou, mas nesse regime de plantão, quem aciona o Conselho Tutelar não é a população? Às vezes acontece da população entrar em contato. Naquele momento, às vezes é só para esclarecimento de alguma dúvida, ou às vezes é até mesmo para alguma demanda em específica. Mas na maioria das vezes, o plantão ele é acionado ou pela polícia militar, ou às vezes pelos hospitais, né, que está com uma situação ali urgente, emergente. Então, aí eles acionam o plantão do Conselho Tutelar. É o que a gente mais recebe de ligações. Né? Questão dos hospitais, possivelmente por maus tratos, alguma questão identificada ali de abuso. Isso. Aí o Conselho é acionado. Daniela, você consegue esclarecer para a gente, assim, em geral, qual que é a função do Conselho Tutelar? Porque recentemente nós recebemos aqui no nosso canal uma assistente social lá do CREAS. Ela foi coordenadora do CREAS Medidas Protetivas e ela trouxe assim, grandes esclarecimentos para nós acerca da função do CREAS. Sim. E são setores diferentes, né? São órgãos diferentes e a gente queria entender hoje qual é a função exata do Conselho Tutelar. Sim, então, a função específica do Conselho Tutelar, então, conforme estabelecido no Estatuto, é trabalhar, né, na garantia dos direitos da criança ou adolescente. Então, o Estatuto estabelece lá os direitos básicos, né, direito à vida, direito à saúde, educação, profissionalização, lazer, cultura, convivência familiar e comunitária. E o Conselho Tutelar ele está ali para fazer a garantia desses direitos. E nós, para que possamos, então, fazer a garantia desses direitos, nós fazemos, então, o trabalho em rede, que aí pode ser que, então, há necessidade de entrar o CREAS, a Secretaria de Saúde, Secretaria de Educação. Então, o nosso trabalho ele é focado nisso, né? É na garantia desses direitos que estão estabelecidos em lei. E uma coisa que eu acho importante, já até a gente frisar, que é o que a gente vem falando muito, que no início você comentou, é porque no próprio Estatuto diz que é da responsabilidade, né? Então, assim, logo no início do Estatuto diz qual que é a responsabilidade da sociedade. Então, em primeiro lugar, essa garantia de direitos tem que partir da família, da sociedade, do Estado, né, e do poder público como no geral. Então, ou seja, a gente não pode esquecer jamais a sociedade nesse cenário,
né? Que tem um papel fundamental. Fundamental. Claro que a família em primeiro lugar, mas a sociedade é primordial, o trabalho, a atuação, para que a gente possa... Não só nas denúncias, né, Daniela? Sim. Eu vou até te interromper porque me veio um insight aqui a respeito também, não só da parte ruim, né? A gente brincou da última vez porque muitos veem o conselho tutelar como um bicho-papão. Demais. Vou chamar o conselho tutelar para você. Nossa. E já vira aquilo. Mas, assim, na verdade, o conselho tutelar também tem a parte boa, a parte pedagógica, a parte educativa, né? Que, pelo que eu vi até na lei, consta dessa questão de inserir nas escolas, inserir... Sim. Isso, né? Nós recebemos muitos encaminhamentos, muitas demandas. Quando, assim, é porque já ficou marcado o termo denúncia. Sim. Mas, na verdade, quando chega até nós, às vezes é até mesmo um pedido de ajuda, um pedido de socorro. Então, assim, de alguma demanda específica que não chega a ser exatamente alguma negligência. Então, por exemplo, nós recebemos demanda espontânea, às vezes de, um exemplo, uma família que veio de fora, acabou de chegar em Uberlândia, está tendo dificuldade de conseguir alguma vaga escolar. Isso. Nós recebemos também encaminhamentos, às vezes até feito pela escola, que às vezes a criança precisa de alguma avaliação médica específica, que está com alguma dificuldade de aprendizagem. Isso é legal, muito isso, importante. A escola nos acionam, assim, para que nós possamos apoiar aquela família, porque às vezes, muitas das vezes, a família também se sente um pouco perdida sozinha. de por onde começar, o que fazer. Então, assim, nós sempre, nos nossos atendimentos, a gente sempre frisa isso para a família e gostamos muito também de frisar isso para a população, para tirar esse conceito de que o Conselho Tutelar é um órgão punitivo, é um órgão repressor. E não, nós estamos ali para trabalhar junto com a família, né? Nós sabemos que problemas todas as famílias têm. Né? Então, nós estamos ali para auxiliar nas demandas que forem surgindo e na medida também que nós tivermos alcance e direcionar a família para o que for necessário. Então, nós recebemos essas questões também, né? Eu preciso de auxílio para obter, às vezes, alguma avaliação médica, eu estou aguardando, mesmo assim, fazer essa ponte. Mas quando falar, às vezes a escola ou alguém fala, eu vou acionar o conselho. Aí já fica aquele sentimento de que, nossa, vão tomar meu filho. Vai dar errado, eu vou perder a guarda. Eu vou perder a guarda. E não é bem assim. Então, porque assim, faz parte de uma rede de apoio. Sim, né? sim. E eu já me deparei várias vezes com situações que a família vai até o conselho, às vezes a gente faz a convocação, a família comparece, às vezes vai com muito medo, chega lá com muito medo, porque não sabe do que se trata, já está com aquele, né, medo de que vai perder a guarda, vai perder os filhos. E quando tem esse esclarecimento, às vezes sai de lá aliviado e fala, nossa, foi a melhor coisa... Eu posso contar com o Conselho Tutelar. Isso, né? Foi a melhor coisa que poderia ter me acontecido, né? De ver que realmente eu não estou sozinha, eu tenho apoio, eu tenho ajuda. E isso, assim, para nós é uma satisfação muito grande. Eu imagino, porque as pessoas, elas precisam tirar realmente esse conceito, porque, assim, a sociedade, ela... precisa de mais informação. Sim. Né? Mesmo que a gente já está farto de muitas informações, a internet hoje nos traz muita informação, mas o que de fato tem enraizado e é uma cultura que as pessoas têm dessa punição, então as pessoas precisam entender que também tem a parte boa, que a função do Conselho Tutelar também tem essa função de rede de apoio para as famílias, né, Daniela? Sim, sim. E, inclusive, na questão das escolas também, eu gostaria até de fazer uma pergunta para você relacionada a isso, porque enquanto as famílias têm ali a função de proteger, de ter a guarda, de garantir os direitos dos seus filhos, das crianças, dos adolescentes, a escola também, né? Vocês recebem muitas demandas escolares com relação à ausência da família nesses cuidados? Muita mesmo. A escola, sim, a gente até diz, né, que a escola
para o Conselho Tutelar, é um dos grandes parceiros. Imagina. Porque, assim, a criança ou adolescente, quando ela não está na família, ela está na escola. Sim. Né? Então, assim, é através da escola que realmente nós recebemos as grandes demandas, né? Um volume maior de demandas. E isso é muito importante. É a escola que, às vezes, observa que aquele aluno mudou o comportamento. Às vezes, era um aluno mais agitado, mais... depois tímido, de repente, né? Ele ficou mais tímido. É o contrário, né, também. A gente vê de tudo. Isso, tem as duas possibilidades, mas é a escola que faz essa observação, que consegue identificar. E a escola também traz para nós essas queixas. Ultimamente, no Conselho, a gente tem recebido uma grande demanda da escola, a maior queixa da escola para nós, porque também está estabelecido em lei, né, que a escola deve comunicar ao Conselho, que é um número excessivo de faltas. Então, assim, aí é uma questão também... Dos alunos. Sim, assim, é uma questão assim, da ausência da família, né, na escola. E que a ausência também na participação da família na vida escolar das crianças? Isso, justamente. Falta nas reuniões? Sim. É porque, assim, a gente entende que se a família ela tem essa participação, ela está ciente, né? Ou, às vezes, do rendimento do filho, do desempenho. E, principalmente, essa questão das faltas. Então, se nós sabemos que, hoje em dia, muitas mães precisam trabalhar, né? Então, às vezes... quando a gente chama os pais, quando a gente vai entrar em contato ou faz visitas, eles ficam até surpresos, porque eles achavam que o filho estava frequentando a escola e não sabia que o filho... Não sabia que não estava indo. Olha, eu saio para trabalhar, meu filho sai junto comigo para ir para a escola, então eu não sabia. Mas, assim, a escola também, ela, antes de encaminhar o conselho, ela esgota os recursos de acionar a família, né? De conversar, de saber o que está acontecendo, quando consegue conversar, orientar a família dessa importância, né? Porque nós entendemos que também é um trabalho conjunto, família e escola. Eu acredito até que nem seja, a gente nem pode falar que seja um protocolo, né? Porque eu acredito que as escolas, elas fazem até mais quando são situações mais atípicas. Atípicas não, porque eu acredito que é muito comum, né? A grande maioria das escolas deve ter esse número de familiares ausentes na vida dos filhos. Mas a gente pode dizer que as escolas, elas forçam muito, né, tentar a participação da família, forçam muito ali antes de tomar outras medidas. Mesmo que seja um protocolo que eles têm que seguir, eu vejo que existe um grande esforço das escolas também, né? Sim. Das diretoras, professoras. Sim. E, às vezes, também, outra questão, além das faltas, que tem ocorrido bastante, né? A queixa que as escolas nos trazem muito é que a impressão que se tem é que, principalmente depois da pandemia, quando houve o ensino online, a percepção é de que, muitas das vezes, os pais não estão dando mais a importância do estudo. Então, como houve o ensino online, às vezes acha que facilitou, né? Facilitou, então é possível estudar online, então não precisa tanto frequentar a escola, né? E não é bem assim. Não é bem assim. Sabemos que não. A gente sabe que é de extrema importância. E uma outra questão também, além das faltas, né? Das faltas injustificadas, é quando a escola, como eu mencionei, essa questão da mudança de comportamento do aluno, e que, às vezes, quando o conselho vai fazer o atendimento daquela família, descobre que por trás daquele comportamento existem outras demandas. Então, assim, às vezes a criança ou adolescente, ele está reagindo a alguma situação que talvez ele possa estar sofrendo em casa. Então, assim, se do nada ele era um aluno exemplar e, de repente, começa a ficar agressivo, então pode ser um sinal, né? Acende aquele alerta de que talvez algo possa estar acontecendo, até mesmo em casa. Então, assim, no caso, assim, seria uma linha de... eu vou usar essa palavra, mas não é bem... só para a gente contextualizar. Uma investigação é iniciada pelo Conselho Tutelar, ele começa a averiguar ali aquela família, começa a fazer entrevistas. Sim. Nós vamos entender a dinâmica da família, como que é o relacionamento, para identificar, às vezes fazemos conversas, não...
com a criança, o adolescente. Com quem aquela criança está ficando, enquanto o pai e a mãe estão no Ou às trabalho. vezes a criança está sendo vítima de algum tipo de violência. Ou às vezes ela está presenciando, né, algum tipo de violência. Tudo isso contribui, né? Sim, sim. Então, assim, a gente sempre reforça que a escola, para nós, realmente é um dos nossos grandes parceiros nesse trabalho. Eu acredito que todos os setores eles precisam se unir, né, Daniela? Sim, a gente precisa entender que cada um tem que dar a mão para o outro, porque cada um tem a sua função. Mas a gente sempre precisa do outro. E a escola apoia o conselho apoia a escola, o judiciário também. Então, a gente precisa ali todos realmente virar um grande ciclo para resguardar esses direitos. A gente até tem uma imagem, assim, que eu não trouxe para poder compartilhar aqui. Eu acho que ilustra muito bem isso, né? Então, nós dizemos que é uma máquina com várias engrenagens. Exatamente. E cada engrenagem tem sua função. Isso, tem um ator ali. Então, assim, uma engrenagem é a escola, outra engrenagem é a saúde, outra engrenagem é o sistema judiciário, para no final aquela máquina funcionar da forma como deve ser. Perfeita, muito boa a definição. Muito boa mesmo, porque realmente a gente sempre precisa contar com o apoio do outro, né? E com a experiência e a especialização, né? Porque eu, por exemplo, atuo como advogada. Eu sei quais são os meus limites, até onde eu posso ir e até onde eu tenho que parar, porque aí já não cabe mais a mim, né? E assim, o conselho eu acredito da mesma forma, né? Sim. Apesar de vocês terem as tomadas de decisões, tem um certo ponto ali que já não compete mais a vocês e é destinado à vara da infância e juventude, né? Isso. Tem todo um passo a passo a ser seguido. Sim. Daniela, eu vou agora deixar um convite aqui para o pessoal que está nos assistindo, que é para se inscrever no nosso canal, não se esquecer, porque hoje eu até falei lá no Instagram dos Juristas com Propósito. Esse projeto, ele demanda tempo e recursos. Trabalhar com isso aqui não é fácil. Talvez vocês até estejam percebendo que eu estou um pouquinho nervosa hoje, Daniela, porque nós estamos num cenário novo aqui. Eu não estava acostumada com esse fone, com esse microfone diferente aqui. Mas tudo isso é uma adaptação que a gente está aqui sempre tentando melhorar e tentando crescer muito mais. Mas sem a ajuda de vocês, sem o apoio de vocês, ao se inscrever no canal, a compartilhar com os seus amigos, a gente não consegue crescer, né, Daniela? É isso aí. Então, é muito importante que você compartilhe com os seus amigos, compartilhe com os estudantes de direito, bacharéis, advogados, servidores, para que eles vejam também as outras áreas, como elas funcionam, como são os outros profissionais por trás de tudo aquilo que a gente vê no dia a dia. Porque eu atuo em algumas demandas de família, mas são casos específicos que a gente nunca, não é em todo caso de família que a gente vai precisar do conselho tutelar. Sim. Então, cada demanda é uma experiência diferente. Então, eu peço que vocês compartilhem, para que, além das pessoas do campo jurídico, a sociedade também possa ouvir tudo isso que está sendo falado aqui, né? Então, vamos para a próxima pergunta, Daniela, a respeito da Lei Henri Borel. Qual foi o impacto da Lei Henri Borel nas funções do Conselho Tutelar? Olha, realmente, assim, a Lei Henri Borel, ela foi um avanço, né, muito grande para a nossa sociedade. Tivemos um impacto grande porque nós tivemos, né, novas atribuições, mas assim que são de grande valia. E com a Lei Henri Borel, o Conselho Tutelar agora nós temos a autonomia, quando necessário, de requisitar diretamente ao juiz de plantão, fazer uma representação de medida protetiva. Né? Então, assim, a gente até, para quem não tem assim, tanta familiaridade com a Lei Henri Borel, a gente sempre reforça e menciona que é como se fosse a Maria da Penha, né? Mas para criança e adolescente.
Foi muito importante a criação dessa lei, porque resguarda, assim, mesmo a violência doméstica na questão das crianças, né? Porque a Maria da Penha hoje até nós temos aqui a vara específica da violência doméstica contra a mulher, mas ainda não temos uma vara específica da violência doméstica no âmbito doméstico contra a criança. E essa lei, ela traz uma aplicação bem... Sim. Bem certeira, né? Isso. Então, assim, essa medida protetiva, porque anteriormente, quando existia alguma situação de violência física, violência sexual, onde se identificava a necessidade de afastar o agressor, antigamente muitas pessoas faziam o contrário, às vezes retirava a vítima do local da casa, né? Então, assim, na verdade... Tirar ela da própria casa. Isso, ou seja, ela acabava que ela sofria outro tipo de violência, né? De ser retirada, isso, né? De ser retirada do seu ambiente, de ser retirada do convívio de outras pessoas. E agora não. Agora, com a lei Henri Borel, além da delegacia, promotoria, o Conselho Tutelar, ele tem essa autonomia de fazer a representação ao juiz de plantão, se necessário, e em 24 horas nós temos, então, a devolutiva dessa medida protetiva, que é afastamento do agressor do lar. Isso. Então, assim, para nós, nós estamos atuando bastante, né, com base nessa lei, Henri Borel. A gente ainda percebe que, como é uma lei nova, muitas pessoas ainda têm dificuldades de ter esse entendimento, mas a gente sabe que é isso mesmo, né? Faz parte. É uma lei nova, né? É uma lei nova, ela é de 2022. Né? Então, assim, com a aplicação e a prática ali, as pessoas verem que funciona mesmo. Inclusive, aquele artigo que, salvo engano, volta até lá no comecinho que a gente falou da sociedade, né? Existe também uma pena para a sociedade que, enquanto omissão, né, também precisa ali se manifestar. Um caso, por exemplo, de um vizinho ali está ouvindo todos os dias, tem gritaria, criança, agressão, e o vizinho não faz nada. Isso. E na lei Henri Borel fala isso. Sim, né? Artigo 26 menciona que existe sim a penalidade para que a pessoa, para quem tem conhecimento, e deixe de fazer qualquer tipo de a denúncia, né, daquela situação, de alguma situação que esteja ocorrendo, se tratando de violência doméstica cometida. Então, existe sim essa penalidade que a gente também tem reforçado bastante, no âmbito geral, né? Porque, como a gente diz, às vezes as pessoas falam, não quero me envolver, é melhor não me envolver, e não é bem assim, né? Agora existe a lei que é a penalidade, chega a ser mesmo a própria detenção. Exatamente. E tem os agravantes, né? Se às vezes acontecer de infelizmente vier um óbito, então existe outro tipo de agravante. E assim, a gente tem aquele ditado, né, de que em briga de marido e mulher não mete a colher, e tem as campanhas, né? Mete a colher, sim. A gente precisa agora incentivar e trazer mais às claras para a sociedade de que nesses casos, principalmente nesses casos, né, Daniela? Vou até te chamar de Dani, para a gente ficar mais íntimo aqui. Nesses casos de violência, de abuso contra criança e adolescente, que a sociedade tem esse papel fundamental de denunciar, de fazer algo, de afastar esse agressor mesmo, né? Porque não tem que tirar a criança dali, mas precisa fazer algo, não pode ficar calado, não pode ter medo, porque a denúncia anônima também, nesse caso, ela serve, né, Daniela? A gente pode fazer a denúncia anônima. Sim, claro. Existe o Disque 100, né, um órgão do governo federal dos direitos humanos. A denúncia pode ser feita de forma anônima, não precisa de se identificar. Lá na sede do conselho, então, durante a semana, em horário comercial, nós recebemos denúncias também. Todas podem ser feitas de forma anônima. Então, nós nem precisamos saber nome de criança, idade. O único dado que é primordial para a nossa atuação é o endereço. O endereço da onde o fato está ocorrendo. E nesse caso, suponhamos que em uma denúncia de forma anônima, vocês pedem um endereço, mas aí necessariamente vocês, suponhamos que seja um caso de agressão ali muito grave,
vocês precisam acionar a polícia concomitante ou vocês vão direto e ao chegar lá e identificar o caso, vocês acionam a polícia? Se na denúncia mencionar que o fato está ocorrendo naquele momento, como a gente não tem informações de como, assim, se às vezes o agressor possa estar sob efeito de alguma substância, às vezes, por precaução, nós acionamos a polícia para irmos junto, comparecermos junto ao local. Mas porque é até um risco também para os conselheiros, né? Sim. E quando você chega, aí entra aquela questão de novo. Quando a gente chega lá e já se identifica como sendo do conselho, né? Então, aí já dificulta um pouco ainda mais. E o conselho é diferente da polícia. O conselho chegar, se o agressor, suponhamos que, conforme você disse, estiver sob efeito de alguma substância química, estiver muito agressiva a ponto de qualquer um que chegar perto agredir também, vocês precisam resguardar a integridade física de vocês. Sim, né? Então, você chega e se identifica, a polícia chega e se identifica, é diferente. É diferente. Exatamente. E agora já teve situações que nós fomos até o local. Quando nos chegamos no local, nos deparamos, sim, com a situação, às vezes a criança marcada, e aí houve a necessidade de acionar a polícia. Porque dependendo da situação, da ocasião, às vezes até flagrante, né? Isso, às vezes até a polícia já leva em flagrante. Então, por exemplo, teve uma situação, por exemplo, que eu já acompanhei, que nesse caso a polícia foi acionada pelos vizinhos, né? Porque havia acontecido o fato, os vizinhos acionaram, e quando a polícia chegou, fez a abordagem e o agressor, que era padrasto da criança, negou. Falou, não, aqui não... Eu não. Se eu não me engano, ele até chegou a falar que não tinha criança na casa. Ele falou, não, aqui não tem criança. E lá no fundo do terreno, a polícia viu a criança passando. E a criança estava de shortinho. E aí, de longe, a polícia conseguiu identificar que a criança estava marcada. Então, assim, e aí a polícia já tem todo o procedimento e é uma prática deles. ali que todo profissional que atua nesses casos, assim, já consegue identificar ali que é uma mentira ou que é ocultando alguma coisa, né? No caso, ele estava mentindo que não tinha criança ali. Isso. Mas a polícia conseguiu identificar na hora, né? E aí, assim, como também houve, assim, uma defesa da mãe para com o companheiro, os dois foram conduzidos para a delegacia, tanto a mãe como o cúmplice, né? E o padrasto. Então, era o padrasto. Era o padrasto que foi o agressor. Mas a mãe negava, defendia. Então a gente não consegue nem dizer o que é mais comum, né, Daniela? Se é o padrasto, se é o pai, se é a mãe, se é o avô, o tio, o primo. Não conseguimos... Não, hoje infelizmente, assim... por exemplo, na questão, um exemplo da violência sexual, muito se fala em padrasto, né? Quando fala padrasto, mas hoje em dia, infelizmente, a gente vê situações de muitos pais, criou-se também aquele diagnóstico de que é só meninas e não é. Tem muitos meninos sendo também abusados, mulheres abusadoras. Sim. Então, assim, saiu hoje... totalmente fora do padrão. Totalmente. Não tem padrão mais, totalmente, né? do padrão. E cabe às famílias, cabe às escolas, aos órgãos protetores mesmo, tentar resguardar de todas as formas, né? Porque o perigo está a toda esquina. Com certeza, com certeza. Daniela, eu vou chamar agora o nosso primeiro patrocinador. Inclusive, eu quero mandar um abraço muito especial a toda a equipe do Justo Tutor, que foi quem contribuiu com o nosso primeiro mês, com a inauguração do nosso podcast, com o espaço deles, com todo o equipamento. Foi muito importante para que o Juristas Cast acontecesse e iniciasse aqui. E, então, eu quero mandar um abraço especial e também dizer para todos vocês que sigam lá no Instagram, o Justutor _, para que vocês que tenham interesse em seguir a jornada dos concursos ou tenham aí já trilhado aí uma jornada do concurso para a magistratura, se inscrevam lá, busquem orientações, porque é um curso muito bom.
Bom, pessoal, voltamos aqui, então. E nós já falamos muito aqui a respeito de várias coisas, né, Dani? Mas você até mencionou um caso prático, mas eu gostaria que você nos trouxesse aqui, porque a gente ama mesmo é saber da prática, saber dos fatos que aconteceram aí durante a experiência e a jornada de cada profissional. E aí eu gostaria que você trouxesse aqui para o público que está nos acompanhando alguma história que te marcou muito durante a sua experiência profissional no Conselho Tutelar, algo assim que te impactasse de verdade. Pode ser algo bom ou algo ruim também. Não, então, nós tivemos um caso onde a criança era assim, é uma situação um pouco atípica, né? Porque a gente vê muitas situações de mãe solo. E esse caso era de pai solo. Oh. Era um pai que cuidava sozinho de uma criança de 8 ou 9 anos, salvo me engano. E ele precisava trabalhar. Às vezes, assim, aquela questão do jeito de lidar com o filho. E, infelizmente, muitas das vezes ele deixava a criança sozinha em casa para poder trabalhar. Uhum. A criança foi aprendendo a mexer, cozinhar, e aí teve alguns, infelizmente, aconteceu um acidente doméstico, mas assim, nada muito grave. E assim, o pai, ele chegou a um ponto que naquele momento, como assim, houve um acompanhamento de toda a rede, então, assim, só para ir um pouquinho atrás para as pessoas entenderem. O Conselho Tutelar, quando nós identificamos, né, alguma situação, igual nesse caso, houve uma questão do abandono de incapaz, que foi identificado, houve uma questão de agressão física e a questão da criança ter se acidentado em casa por estar sozinha, né, num acidente doméstico. Então, houve o acompanhamento da rede de proteção. E durante esse acompanhamento, o pai ele apresentava uma certa resistência em aderir às orientações da rede. Então, quando o conselho ele precisa, de fato, acionar o judiciário, é quando se esgota todas as possibilidades. Então, foi feito um acompanhamento bem profundo, com todas as orientações, e, infelizmente, esse pai não aderia. E houve a necessidade, né, até para resguardar a criança, de fazer um acolhimento. Então, a criança ela foi acolhida, e muita gente, às vezes, tem essa dúvida, né? Ah, foi acolhido, perdeu a guarda? Não, ele foi acolhido. Durante aquele processo de acolhimento, eu acho que aí, de fato, né, digamos assim, a ficha caiu do pai, né, que ele poderia, de fato, mesmo perder a guarda do filho. E aí parece que houve uma mudança de chave ali. Então, assim, aí ele mudou totalmente, porque aí a rede continua acompanhando. Aí a resistência caiu por terra. Caiu por terra. E aí até com mais profissionais, né? Com técnicos do acolhimento, com técnicos do judiciário. E assim, aí houve uma mudança muito significativa que depois, através de uma audiência concentrada, né? Que é feita pela Vara da Infância, foi identificado que o pai já apresentava condições, tinha condições de receber o filho de volta. Com toda a orientação, claro que quando a criança retorna para o convívio familiar, após acolhimento, ela ainda fica um período em acompanhamento. Né? É extremamente importante. E o acompanhamento continua sendo feito, mas a gente tem boas notícias, né? De que está fluindo muito bem. Então, o pai se organizou, então, às vezes, a família precisa também um pouco disso, né? A criança ela precisa ser retirada daquele ambiente para ficar resguardada. E para que a família, susto, né? A família possa se organizar e entender, de fato, mesmo a importância daquilo. E apresentar condições, porque, claro, o conselho... a gente, às vezes, escuta muito isso das famílias, né? O conselho tira filho de mãe, de pai. Pelo contrário. O nosso trabalho... Essa última... né? Pelo contrário, o nosso trabalho é, assim, cobrar dos pais, né? Porque quem teve o filho foi os pais. Então, os pais têm que assegurar
todos os direitos dos filhos. E às vezes a gente escuta até das próprias crianças, adolescentes, fala assim, minha mãe fala, eu vou te entregar para o conselho, eu não te aguento, eu vou te entregar para o conselho. E aí a gente fala, não, pelo contrário, a gente vai trabalhar com a sua mãe. Vai te devolver para sua mãe. Vai trabalhar com a sua mãe para que a sua mãe cuide de você da forma correta, né? Sem castigo físico, né? Dando toda a educação. De maneira educativa, né? Isso, pedagógica ali, para tentar fazer com que entendam que a família é, de fato, a base, é o principal e ela precisa estar consolidada, mesmo que não tenha uma rede de apoio, a família precisa entender ali que tem alguma coisa faltando para melhorar esse relacionamento, né, Dani? Às vezes é um cansaço extremo, você disse aí do pai solo. O mais comum é ter mães solos. E, então, assim, às vezes ela está num esgotamento emocional e físico tão grande e aí acaba agredindo. Então, não, calma aí, vamos entender o que está acontecendo, o que precisa, né, pra gente. E muitos, às vezes, pensam assim, igual, principalmente nessa condição de pai solo, né, que a gente sabe que é diferente, né? Sim. Muitas das vezes falam assim, eu não dou conta. E a gente fala, não, dá sim, a gente vai te ajudar, a gente vai te apoiar, você não está sozinho. Ótimo. E acaba que, assim, a gente vê essa mudança, essa transformação. Então, assim, o nosso trabalho junto com a rede é justamente isso, é promover a família para que a criança volte para o seu convívio familiar, que também, né, é garantido isso na lei, mas que volte para um lar saudável, seguro, tendo toda essa proteção da família. Claro que existem situações que isso não é possível, existe, infelizmente. Sim. Mas, assim, com certeza é porque até mesmo já no acolhimento, até a própria equipe do judiciário, a equipe do acolhimento esgotou todos os recursos com aquela família e aí, sendo assim, o juiz, então, já entra com a destituição do poder familiar, que é a perda da guarda definitivamente. É isso que eu ia te perguntar agora. Se já aconteceu com você de presenciar ou de acompanhar algum caso de perda do poder familiar. Sim. Nós já tivemos alguns casos. Porque é o ápice, né? O mais grave. Realmente é uma família que não pode cuidar daquela criança e por esse motivo já foram tentados todos os recursos e aí tem mesmo que tirar a guarda. Sim. E eu tive um caso, agora até ilustrando assim de uma forma prática, até um pouco assim triste, porque eram 2 irmãos, só que uma criança era filha de um pai e a adolescente ela não tinha o pai no registro. E eles foram acolhidos. Infelizmente, não foi possível trabalhar a promoção com a mãe. Quando eles estavam acolhidos, se encontrou uma família, da família extensa paterna da criança, e aonde houve a possibilidade de se trabalhar, e a criança foi reintegrada a essa família, mas por parte de pai, né? Somente daquela criança. A irmã, que já era adolescente, como a família paterna não quis assumir, não tinha, né, vínculo familiar, ela foi destituída e aí ela ficou no acolhimento, salvo me engano, até completar a maioridade. Oh, meu Deus, que dor. Essa é triste mesmo. Essa é muito triste. Assim, imagino que vocês tenham muitas histórias tristes para contar. Sim, infelizmente. Infelizmente, né? Porque existe uma necessidade de ter um preparo emocional ali para que vocês consigam separar, né? A gente já falou muito sobre isso aqui. É difícil separar a profissão, separar a carga, a energia que a gente carrega ali durante as nossas atribuições e de quando chega em casa, né? A gente até tenta, porque você, por exemplo, tem uma filha, né? Sim. Uma filha pequena que precisa da sua atenção, da sua disposição emocional para estar ali acompanhando, mas tem toda aquela carga e aquela energia do trabalho, né? Tem. Assim, muitas das vezes, depois de um dia de atendimento, assim, de um dia de trabalho, a gente chega em casa, assim, parece que passou o cansaço mental consome muito a gente.
Mas, assim, quando eu chego em casa, eu tento mesmo me desligar. Meu foco é minha filha. Claro que, assim, tem situações, não vou mentir, que a gente deita para dormir e fica pensando, não desliga. Mas ali você já vai pensando, o que eu vou fazer amanhã? Por um lado também, né? Não deixa de ser ruim. Claro. E a gente vai seguindo por aí. Porque precisa ter, né? Precisa ter pessoas adequadas, preparadas para atuar nessas áreas. E eu acredito que são pessoas com o dom, né? E eu acredito que também fazem com muito amor, porque eu vejo amor tanto na assistente social que esteve aqui, ela contou uma história, ela até se emocionou e falou assim, eu amo muito a minha profissão. E lidar com esses casos é muito difícil, é muito pesado, mas eu amo o que eu faço. Quando a gente faz o que a gente ama, a gente flui melhor, né? Sim, a gente consegue separar ali as cargas. É muito importante. Muita gente faz essa pergunta lá para todos nós no conselho. Como que vocês dão conta? Porque a gente tem amor. Tem amor, né? pelo A gente que tem faz. amor pelo que a gente faz, né? E a gente sempre fala que, assim, a maioria lá diz, eu não escolhi, eu fui escolhido, muitas das vezes, né? Para estar naquela função ali, né? Que a gente enxerga, entende que é de tão grande importância. Com né? Que certeza. muitas mãos, né? Muitas decisões estão nas nossas mãos. Com certeza, sem dúvidas. Eu vou chamar agora, Daniela, te peço licença, para a gente chamar o nosso próximo patrocinador, que é a To Do Media, especializada em marketing jurídico. Eles fazem artes, designer gráfico, fazem esses vídeos de vinheta que vocês estão vendo aqui, todas as artes elaboradas lá no Instagram do Juristas com Propósito. Os autores dessas artes são o pessoal da To Do Media. Então, sigam lá no Instagram, todo.media, e eu vou deixar agora com vocês a vinheta. Agora nós vamos aqui para as perguntas do bate-papo, Daniela, porque acredito que os convidados têm um certo receio das perguntas que chegam, né? Mas são perguntas muito legais, você pode ficar tranquila. E tem uma pergunta aqui interessante que fala, os conselheiros fazem terapia? Assim, particular, né? Todo mundo precisa fazer, mas existe ali algum preparo por parte do Conselho Tutelar para acolher os conselheiros? Não, nós não temos esse preparo. Hoje, lá no Conselho, de acordo com a demanda de cada um, se entender necessário, faz a sua busca individual. E tem gente que busca outros tipos de meios de terapia. Atividade física. Isso, praticar alguma atividade física, alguma coisa que gosta de fazer. É importante, né? Cada um precisa cuidar de si, da sua saúde mental, justamente por aquilo que a gente estava falando antes, né? A energia, a carga é muito pesada, apesar de fazer o que ama, a gente precisa cuidar da gente também. E o nosso trabalho lá, eu acho que é uma coisa que é muito importante, porque, assim, todas as decisões do conselho, elas não são individuais, né? São decisões colegiadas. Então, se eu atendo uma situação, uma demanda, eu preciso discutir aquela situação com o meu colegiado. Então, acaba que eu divido aquela situação com todo mundo, né? Eu divido a carga com todo mundo, né? Então, assim... Todo mundo participa, todo mundo ajuda um ao outro. Isso. Então, até para que a gente possa definir juntas decisões colegiadas de qual medida vai ser aplicada, qual ação vai ser tomada. Então, acaba que isso também, eu acredito que já ajuda bastante. Nós temos visto assim uma grande parceria entre os profissionais de cada área, né? Vou até relembrar aqui a participação de duas oficialas de justiça que estiveram aqui com a gente, e elas falaram justamente isso, né? Que o grupo deles é muito unido,
que eles sempre estão ali para se apoiar, né, para prestar solidariedade, ajuda, auxílio, apoio uns aos outros. E acredito que o grupo do Conselho Tutelar, vocês têm o nome de colegiado, mas é um grupo de pessoas também, profissionais, seres humanos, Sim. Né, que precisam também se apoiar ali. Vocês sentem que ali também é uma rede de apoio entre vocês? Sim, com certeza, muito. Porque, bom. assim, tem questões, assim, que, né, por questões de sigilo, né, profissional, a gente não pode levar, eu não posso levar para casa, eu não posso levar para minha família, assim. Tem que falar com os colegas. Tem que falar com os colegas, eu tenho que dividir com os colegas. E aí, se às vezes eu quero falar, quero conversar, quero desabafar, se não tem nenhum colega meu ali do meu conselho, eu procuro outro de outro conselho, né? E assim a gente vai assim seguindo. Vai se apoiando, Vai se apoiando. Muito bom. Deixa eu aqui abrir mais uma pergunta que chegou, que também achei interessante, para a gente voltar lá na questão dos atendimentos, que é no atendimento de casos de violência intrafamiliar, exploração, abuso sexual, situação de rua e etc., contra crianças e adolescentes, quais devem ser as providências a serem tomadas pelo Conselho Tutelar? Eu acho que quando o Conselho Tutelar recebe uma denúncia, né, eu vou tentar explicar aqui, seguindo mais ou menos um fluxo, né, que nós temos de atendimento dessas demandas. O primeiro passo é fazer o atendimento daquela família, fazer o acolhimento, a escuta da situação e fazer os encaminhamentos. Então, por exemplo, se for uma questão de violência física, é necessário que talvez tenha necessidade de passar por um atendimento médico. Se for uma violência sexual, hoje em Uberlândia nós já temos desenhado um fluxo específico para atendimento de vítimas de violência sexual, onde a porta de entrada... É o Nua Vidas, né? A porta de entrada é o HC-UFO. Então, tanto para casos crônicos, como uma demanda que acabou de chegar. Então, hoje, por exemplo, se uma mãe, um filho relata para a mãe que foi vítima de algum tipo de violência sexual, a mãe pode levar o filho numa unidade de saúde aqui de Uberlândia, na UAI, ela já é automaticamente encaminhada para o pronto-socorro. Então, o pronto-socorro da UFO, né, que é 24 horas, primeiro faz esse atendimento multiprofissional, médico, enfermeiro, assistente social, psicólogo, para fazer uma escuta única, e depois ele faz o encaminhamento para o ambulatório. Mas ambulatório do Nua Vidas. Você fala para não ter que fazer a criança pra passar por aquilo. Isso, a revitimização, para evitar várias a revitimização. Vezes. Tem que contar toda hora, a mesma coisa. Isso. Então, é feito esse atendimento multiprofissional. Então, assim, a porta de entrada é o pronto-socorro e depois é direcionado para o ambulatório do HC, onde depois é dado continuidade no atendimento. O pronto-socorro, porque é feita a avaliação médica, talvez a necessidade de entrar com algum tipo de profilaxia para algumas doenças, e depois encaminhada ao ambulatório, que vai dar o segmento nessa situação, nesse acompanhamento. Agora, não se tratando de violência física, violência sexual, após o acolhimento, a escuta, nós fazemos o direcionamento para que a família seja acompanhada ou pelo CRAS ou pelo CREAS. A diferenciação, né, o CRAS é quando ainda não houve nenhum tipo de rompimento de vínculos, violação de direitos, e o CREAS é quando já houve a violação de direitos. E o Conselho Tutelar depois faz o acompanhamento, faz o monitoramento desse acompanhamento diante daquela situação. E, claro, que se havendo necessidade naquele momento, aí entra a lei em Riborel, onde se talvez há necessidade também de fazer a representação, solicitando, então, o afastamento e a medida protetiva. Muito bom, muito bem esclarecido, Dani. A gente está aqui, assim, eu estou carregada de novas informações, de aprendizado. Acredito que o pessoal que está nos assistindo também. E tem uma outra pergunta que eu vou fazer para você, antes da gente finalizar, que chegou aqui para nós,
que é uma pergunta mais leve também, assim, porque tudo nos traz assim, uma grande seriedade, né? Um assunto muito sério que precisa ser tratado com muita responsabilidade. E chegou uma pergunta falando sobre a atribuição do Conselho Tutelar. Se existe a atribuição de fiscalizar a entrada e permanência de crianças e adolescentes em festas, shows e eventos. Não. Aí essa atribuição, ela compete ao comissariado, às vezes tem um comissariado da Vara da Infância e Juventude. Igual, por exemplo, a lei estabelece, né? O próprio boate, bar, ele já deveria não aceitar a entrada, né? Porque já é proibido, né? Ele já sabe, então, inclusive, ele sabe que existem as penalidades, mas a fiscalização desses locais não é feita pelo Conselho. Então, essa é uma das grandes dúvidas que se tem a respeito disso, mas não é o Conselho que faz. Claro que o Conselho, dependendo da situação, ele pode ser acionado. Igual, recentemente, nós tivemos o Camaro, até para ilustrar, né? Porque assim, as pessoas às vezes pensam que vão chegar lá na porta do evento e vai ter um monte de conselheiro com um coletinho escrito, né? Conselho Tutelar, abordando Não é. Então, assim, até para ilustrar, nós tivemos o Camaro, recentemente, que existia a regra de acesso, né, para adolescente. E nessa fiscalização, que foi feita pelo comissariado da Vara da Infância e Juventude, caso fosse localizado algum adolescente que estivesse desacompanhado. Geralmente, eles tentam acionar a família para que a família vá ao local e busque o filho, mas, às vezes, acontece de não localizar a família. Às vezes a família está lá no Camaro também. Às vezes não localiza a família, né? Então, assim, não localizando a família, aí precisa acionar o conselho. Isso. Então, inclusive, a gente estava aí de sobreaviso no plantão, nesse Camaro, sabendo que a qualquer hora o comissariado também poderia nos acionar. Eu acho legal porque, assim, todos os pensamentos que a gente tem, as visões, né, de determinados órgãos, de determinados responsáveis, não é aquilo, né? Então, a gente precisa realmente entender qual que é a função, como que é na prática, qual que é o trabalho exercido para a gente se orientar, né? Falar, peraí, não é isso tudo, ou então, não é bem assim. E o último comentário, assim, até quero compartilhar com você aqui para a gente fechar com chave de ouro, porque a questão da relação entre os profissionais, né? Porque a gente o nosso projeto Juristas com Propósito, ele tem, assim, como base fazer com que esse ciclo, essa rede de apoio, tenha esse entendimento justamente das atribuições do outro, dos limites. A gente já falou sobre isso aqui hoje também, mas de entender quais são os limites do próximo, o que eu posso ajudar o meu colega, né? Porque eu considero uma colega porque certamente em alguma ocasião, provavelmente a gente possa se esbarrar por aí. E eu gostaria de entender de vocês, enquanto conselheiros tutelar, se existe alguma necessidade, talvez você possa aproveitar a oportunidade para dizer aqui para os advogados ou para os servidores que o Conselho Tutelar tem as suas atribuições, tem sim ali uma certa delimitação e se existe alguma dificuldade nessa relação. Não. Graças a Deus, assim, nós não temos nenhuma dificuldade. Principalmente, assim, com advogados, nós recebemos, né, constantemente advogados lá no conselho. Muitas das vezes, assim, tem famílias que recebem alguma convocação e chama advogado. E já vai com o advogado. Aí a gente fala, não, né? Mas, assim, claro que participa da conversa, a gente explica. Ou, às vezes, o próprio advogado vai sozinho para esclarecer alguma dúvida. Olha, eu estou com um cliente assim, o que pode ser feito? E, assim, para nós é de extrema importância esse trabalho. Porque nós entendemos que todos estão com o mesmo objetivo, né? A gente acredita nisso, que todos estão com o mesmo objetivo. Então, quanto melhor e maior esse trabalho, a gente sabe que vamos conseguir alcançar o objetivo. Então, a gente, na verdade, busca justamente isso. É esse trabalho em rede. Esse apoio, né? E esse apoio, né?
Como você mesmo disse, claro que cada instituição ou cada órgão tem as suas limitações, mas a gente busca, sim, essa parceria para a gente conseguir atingir o melhor objetivo. É um trabalho conjunto, né? É um trabalho conjunto, sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma. Muito bom. Daniela, nós chegamos ao final do nosso episódio, mas assim, estamos muito felizes que você tenha aceitado o nosso convite. Foi muito importante a sua participação aqui conosco. Sem dúvidas, como eu disse lá no começo, as advogadas familiaristas estavam ansiosas para assistir essa participação aqui. E também foi um conteúdo muito informativo para a sociedade. Agradecemos a sua disposição em estar aqui uma quinta-feira à noite. Horário de fazer janta, né? Agradecemos muito a sua participação. Queremos deixar o espaço aberto aqui para outras oportunidades. E muito obrigada. Gostaria também de deixar o convite aí para o nosso próximo episódio, que será divulgado lá no nosso Instagram. Será divulgado, caso vocês não tenham percebido, nós mudamos aqui de forma estratégica o dia do nosso episódio, sempre às quartas-feiras, hoje nós fizemos na quinta, mas vocês serão informados antecipadamente.